Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a parte então relacionada à classificação de documentos de arquivo, referente ao módulo 2, as funções arquivísticas. Eu espero que cada um esteja bem, que esteja acompanhando os demais módulos. É muito importante que permaneçam fazendo essas leituras junto e apoiados com os materiais em PDF que o Prof está disponibilizando em nossa disciplina APNP. Tá bem? Aqueles que tiverem dúvida podem nos contatar também, seja por e-mail, seja por mensagem. Então vamos passando adiante. Antes da gente falar sobre a função propriamente dita, é muito importante a gente definir um comportamento que o documento tem quando ele é produzido em virtude das atividades organizacionais, como nós já observamos nos vídeos anteriores, quando estávamos definindo o que era documento de arquivo. Então, novamente, né? Documento de arquivo é aquele que é fruto de uma atividade organizacional. Quando ele é fruto de uma atividade organizacional, ele tem, como a gente tinha observado na função criação/produção, uma característica muito peculiar à sua forma. Lembram disso que nós falamos no vídeo anterior sobre a espécie documental? Essa forma como ele vai se apresentar é característica e peculiar a cada espécie. Se nós temos uma ata, nós temos uma forma como ela se apresenta. Se nós temos memorando, nós temos uma forma como ela se apresenta. E ambas são diferentes umas das outras. Quando nós estávamos falando sobre gestão de formulários no vídeo anterior, por exemplo, nós estávamos falando justamente sobre essas formas, que nós precisamos gerir essas formas dentro da organização, com base na comunicação que nós realizaremos uns com os outros, dentro das unidades, sejam elas coordenações, setores, direções, seja qualquer outro tipo de nomenclatura que for atribuída a essas unidades organizacionais. Com base nisso, então, nós temos, propriamente dito, que a espécie documental é essa forma e ela vinculada à atividade organizacional que a está gerando, nós temos então o que nós chamamos de tipologia documental. Então é a configuração que a espécie documental apresenta de acordo com as informações que foram produzidas em razão de uma determinada atividade. Essa grande autora arquivista, Heloísa Liberale Bellotto, ela definiu dessa forma a tipologia documental. E ela é muito fácil da gente compreender a partir dessa amostra que nós estamos em tela. Por exemplo, o processo de apoio financeiro para evento, uma suposição que nós podemos fazer, nós temos o processo como sendo a espécie, a forma como ele se apresenta, ele tem uma capa específica, com número de processo, interessado, procedência, assunto, data de hora/abertura, as movimentações, e isso é a forma. Então, sempre quando a gente observa essa forma, a gente de cara vai notar que isso para aquela organização será um processo. Quando a gente implementa as informações dentro dessa forma e aí a gente tem então propriamente o documento, nós necessitaremos dessa atividade que está gerando essas informações. Se nós estamos falando, por exemplo, de apoio financeiro para evento, eu vou utilizar a figura do processo, que é a forma, a espécie documental, e vinculado a essa atividade, nós temos então o que nós chamamos de tipologia documental, que é nada mais nada menos do que o processo de apoio financeiro para evento. Ou seja, como está em tela, processo, que é espécie forma, que é a mesma coisa de forma, mais preposição de, mais a atividade geradora, que está gerando aquele documento que é aí padronizado como sendo a tipologia documental que muitas vezes nós utilizaremos dentro de uma unidade específica. Essa unidade, por exemplo, é uma que produz atividades relacionadas a
ao turismo. Foi coletada lá no Ministério do Turismo. Então, isso é uma atividade que eles realizam, apoio financeiro para evento turístico. Quando a gente trabalha nessa atividade padronizada, não quer dizer necessariamente que todos os eventos terão a mesma nomenclatura, mas utilizarão a mesma tipologia quando estiverem falando sobre apoio financeiro para evento. Então, é como se a gente estivesse observando um sistema de informação ao qual nós estamos registrando aquele processo e nós teríamos que identificar qual é a tipologia que ele está sendo construído, que foi construído para gerar esse documento, que é o que? Processo de apoio financeiro para evento. Quando eu estou falando no documento em si, aí eu tenho processo de apoio financeiro para o evento tal. Aí eu já tenho o nome do documento. É como ele vai começar a ter a sua identificação dentro da instituição, que o distingue em relação aos outros documentos. Então, quando a gente fala de tipologia documental, é como se todos os tipos de documentos com aquela característica de atividade geradora estarão praticamente reunidos em determinados locais específicos, agrupados em virtude dessa mesma atividade que está gerando essa tipologia. Então, novamente, quando um documento tem uma característica única, peculiar àquele momento em que ele está passando, né, ou aquele evento, nesse caso, é realizado em determinado estado, é realizado de determinada forma, com a nomenclatura diferente, eu terei o documento em si. Aí sim, quando eu falar assim, qual é o documento X? É o processo de apoio financeiro para o Carnaval 2021 no estado de São Paulo, por exemplo. Esse é o documento. O nome dele, a sua nomenclatura inteira, que o caracterizará e será diferente de outro documento com outro local e assim sucessivamente. Tem aspectos da classificação que são muito importantes para a gente compreender. Já falando sobre a classificação, nós falamos sobre tipologia até agora e vamos adentrar na classificação para a gente compreender o que essa tipologia tem de relação com esse contexto. A classificação, na nossa atualidade, como também ao longo da história, ela é um fato, ela é um indício claro da natureza fundamental do processo de classificação. A maioria das pessoas acabam fazendo classificação dentro da sua vida, com as suas coisas, inclusive até objetos dentro da nossa própria casa, por exemplo, e também dentro das instituições, sem saber, de forma muito instintiva. Isso é uma ação do ser humano, agrupar coisas que são semelhantes. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai realizar a organização do nosso armário, da nossa casa, a gente organiza as camisas junto com as camisas, as calças junto com as calças, os shorts junto com os shorts e assim sucessivamente. Coisas que são semelhantes que a gente agrupa. Não é diferente dentro das instituições, onde a gente agrupa os documentos em decorrentes da mesma atividade que os geram. Então, se uma atividade, como nós citamos antes, de apoio financeiro para evento, é realizada dentro da instituição, nós produziremos, provavelmente, muitas tipologias. O caso, por exemplo, naquele que nós citamos, é o processo de apoio financeiro. Nós podemos, por exemplo, ter, em virtude dessa atividade, uma lista de presença, podemos ter uma ata de reunião, todos relacionados ao apoio financeiro àquele determinado evento. Se a atividade em si gerar essas coisas, esses documentos, nós teremos eles todos agrupados. Isso é um método que nós chamamos funcional. Nós vamos ver
mais adiante. Então, retomando a classificação, a gente observa que as ações humanas no mundo são envolvidas por atos classificatórios. Até mesmo quando a gente vai fazer uma pesquisa, ou o IBGE vai agrupar uma determinada sociedade, comunidade, ele acaba agrupando aquela comunidade conforme as suas semelhanças, para fim de pesquisa. Nós vamos ver isso inclusive mais adiante, agrupando mulheres, homens, questões financeiras, relacionadas também à idade e assim sucessivamente. A gente sai sempre do mais geral para o particular, quando eu quero fazer uma determinada pesquisa. Se nesse caso, como nós estamos tendo agora no Brasil, as eleições para prefeito municipal, isso vai também servir para efeitos de pesquisa, por exemplo, pelo IBGE. O IBGE pode realizar essas pesquisas e identificar dentro de um âmbito geral para o particular quem são as pessoas ou os candidatos que têm maiores intenção de voto. E assim a gente pode também, dentro dessa subdivisão, dessa subpesquisa, nessa profundidade, a gente pode observar também quais são os nichos que estão ali votando em determinado candidato. Por exemplo, a gente pode citar, no caso, pessoas entre idade tal e tal, pessoas que têm recursos financeiros de tal a tal, homens, mulheres, em variados sexos e etc. Então a gente pode fazer esses agrupamentos conforme as semelhanças. Isso é um ato classificatório. A ação de classificar é parte constitutiva das sociedades, como nós já acabamos de observar, pois estão por toda parte e impregnam a vida social. O caráter desse tipo de classificação é a naturalização, que é aceito sem problematizações por parte dos indivíduos. Por exemplo, a classificação científica dos seres vivos, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, são exemplos de classificação. Nós agrupamos o reino, por exemplo, animal, né? A gente tem aqueles determinados animais. O filo, determinados animais. A classe, determinados animais. A ordem e assim sucessivamente. No caso, por exemplo, da girafa, nós temos o reino que é animal, o filo que é o cordata, a classe dos mamíferos e assim sucessivamente, até chegar à espécie em si, que é a girafa. Sempre, obviamente, começando do geral para o particular. A mesma coisa também acontece com a tabela periódica de elementos químicos de Mendeleev. A gente observa que os elementos que têm semelhanças estão agrupados em relação aos outros que também se agrupam em decorrência das suas semelhanças. Quando a gente vai tratar de documento, vamos colocar como exemplo em epígrafe as coleções de livros. Se nós temos uma coleção de livros, por exemplo, como a gente organizará isso? A gente pode organizar pelo tamanho, pela cor, pelo assunto, por várias coisas. Mas o que vai divergir essa organização em relação a outro método de organização vai ser a facilidade do acesso. Então, a gente sempre organiza alguma coisa para acessar com facilidade. Se a gente for colocar uma coleção de livros, por exemplo, não vai valer a pena a gente organizar pelo tamanho. Porque o tamanho não vai me facilitar o acesso ao livro específico que eu quero consultar. Não é verdade? A cor é a mesma coisa. A gente não vai ter uma cor de um livro, vários livros com a mesma cor, e a gente não vai conseguir enxergar determinado assunto em determinado livro. Eu não vou conseguir localizar um livro específico em virtude da cor, que é a mesma, se caso nós organizássemos pela cor dos livros.
Quando a gente vai falar então em relação à língua do texto, a linguagem do texto é também um método de organização. Mas será que ele é o mais efetivo para a gente acessar rapidamente um determinado livro, por exemplo, nesse caso? Ou será o assunto? O assunto parece ser mais coerente. Então, por exemplo, nós temos livros sobre matemática, livros sobre física, livros sobre química. Por que a gente às vezes não organiza pela linguagem do texto? Porque eu posso, por exemplo, ter livros de matemática com variadas linguagens, né? E isso não é mais importante que o próprio livro de matemática. Ou seja, o assunto vem em prioridade. Para aí a gente definir as menores prioridades. Retomando novamente, né? Sempre do geral para o particular. Aquilo que é mais importante em cima, e assim vai se definindo até chegar no nível de especificidade que a gente precisa ter. Então, nós temos alguns princípios que nós chamamos de princípios de classificação que a gente pode utilizar quando a gente vai elaborar instrumentos de classificação. Se a gente for fazer uma pesquisa, por exemplo, em relação ao sexo, nós temos ele enquanto princípio de classificação. Aos seres humanos, homem e mulher. Vamos supor, né? Dentro dessas duas classificações. Podemos ter várias outras, né, subdivisões desse processo? Com certeza. Nós teremos isso pelas laterais, como a gente observa em tela. Como também nós podemos ter em relação ao peso e assim sucessivamente. Então, o ato de classificação de documentos é de analisar e identificar o conteúdo desses documentos. A gente faz a leitura, seleciona a categoria de assunto sobre o qual sejam recuperados e que estão vinculados, podendo, na medida do possível, atribuir códigos, que nós chamamos de códigos de classificação, que nós vamos ver mais adiante. É também relacionado às questões de sigilo, conforme a legislação específica que nós não vamos observar hoje. Para esse contexto de classificação, nós temos então para as organizações atuais um método que parece ser mais eficiente, porque quando a gente trabalha no aspecto das funções institucionais, sejam elas atividades meio e atividades fim, nós temos um método que nós chamamos de classificação funcional, que tem relação com as finalidades e funções das instituições. Então, antes da gente começar a falar sobre os métodos de classificação funcional, a gente vai falar sobre as atividades que permeiam as instituições. Quando a gente vai agrupar as atividades meio, nós temos as atividades que são as atividades básicas da instituição. As atividades que são sustentáculo para o alcance das finalidades. Que atividades são essas? Por exemplo, as atividades de gestão de pessoal, as atividades de gestão financeira, a gestão de recursos logísticos, a área de TI de uma instituição, a própria administração geral como um todo. São atividades básicas para que as finalidades sejam alcançadas. Essas finalidades nós chamamos então como atividades finalísticas. Então, vamos colocar um exemplo bem básico. Se nós temos uma padaria, qual é a finalidade da padaria? Vender alguns tipos de materiais de consumo. São eles: pão, leite, biscoito, verduras, que pode ter alguma padaria que faça isso, doces em geral e etc. E isso é a finalidade da instituição. Quais são as atividades meio? São aquelas que nós vamos precisar gerar para que essas finalidades sejam alcançadas. Eu precisarei de luz, então tem que ter uma gerência dos nossos recursos logísticos. Eu precisaria de um ar-condicionado, vou ter que gerir esse recurso. Vou precisar, por exemplo, de equipamentos, vou precisar gerir esses recursos. Vou precisar de gerir pessoas, gestão de pessoas. Eu vou ter que ter recursos financeiros. Vou ter que gerir os meus recursos financeiros. E assim sucessivamente.
Tudo que abrange então a administração é o que nós chamamos de atividades meio. E essas finalidades que nós citamos, no caso do exemplo citado da padaria, nós temos as finalidades. Então, vamos retomar. O método de classificação funcional, então, é utilizado para agrupar informações documentais semelhantes, que são produzidas e acumuladas naturalmente em decorrência de uma estrutura funcional, de atuação de uma organização. Esse método, então, como nós chamamos, funcional, é baseado nas funções da instituição. É a agregação de atividades análogas, interdependentes, que se encadeiam num único campo especializado de trabalho. Deve ter o desenvolvimento alocado a uma unidade organizacional específica. A função indica o que é feito, sem detalhar como é feito. Então a função tem essas definições. Nós podemos citar algumas. Exemplos de graduação de uma função: suprimento de material, aquisição de material, compras nacionais. Essas funções podem derivar em setores: departamento de suprimento de material, divisão de aquisição de material, seção de compras nacionais. Isso é exemplo de algumas funções. Quais são os termos que identificam a função? Competência, responsabilidade, atribuição e incumbência. São termos que vão identificar a função de determinada instituição. Como nós já citamos, nas organizações há duas categorias, que são as funções específicas de cada organização, as atividades fim, e as funções que nós chamamos de atividades básicas, que são as atividades meio. A atividade, aí a gente já falou sobre função. Agora vamos falar sobre atividade, que é decorrência dessas funções. Então, é o conjunto de procedimentos necessários à execução de uma função. Então, se eu tenho, por exemplo, uma grande função, que nós já até citamos, que é gerenciamento de eventos turísticos. Se essa grande função ela existe dentro de uma instituição, nós teremos que ter necessariamente atividades que a executarão. E aí nós teremos apoio financeiro e assim sucessivamente. É por meio do exercício de um determinado número dessas atividades que a organização desempenha sua função. Então, quando a gente vai falar de detalhamento dessas atividades, nós temos o que nós chamamos de tarefas, que é a sequência de passos pré-determinados, que é a concretização em si da própria atividade, a partir de um procedimento determinado. É a mesma coisa daqueles checklist, por exemplo, de evento que nós fazemos para um determinado momento dentro do nosso FRS. Vocês, principalmente, alunos do secretariado, fazem bastante checklist. Aqueles checklists são pequenas tarefas para que a grande atividade, que é aquela atividade de realização de evento, possa ocorrer. E que aquele evento está vinculado a uma função maior, que é o quê? Ensino. Então isso é uma das funções, por exemplo, do FRS. Realização de ensino. Como também tem outras finalidades do FRS. Quais são? Pesquisa e extensão. Quando a gente vai querer operacionalizar a classificação, nós atribuímos códigos para esses documentos. Todos os documentos, então, decorrentes de uma determinada atividade estarão agrupados com o mesmo código. Então, o que são esses códigos? Conjunto de símbolos que, mediante convenção, representam um dado. Então, o objetivo da codificação é operacionalizar esse processo de classificação, transformando termos em símbolos para agilizar o quê? A classificação, ordenação e arquivamento de documentos. Então, se nós pegarmos um exemplo onde nós temos um arquivo, e aí a gente tem algumas grandes
alguns grandes setores: assistência técnica, administração geral, pesquisa, cursos, documentação e informação. Dentro dos cursos nós temos formação, cursos de especialização e cursos de pós-graduação. E dentro dos cursos de pós-graduação nós temos cursos de mestrado e doutorado. Vamos supor que dentro desse arquivo eu organize esse acervo. Quais são os métodos de codificação que nós podemos utilizar para esse arquivo, ou seja, esse setor, dentro dessas grandes funções/atividades? Nós temos os métodos numérico, alfanumérico, código decimal de Dewey, bloco numérico de origem canadense. O numérico, a documentação é dividida em classes principais. Cada classe é representada por um número. As divisões das classes são representadas também por um número. A relação entre as partes é indicada por um traço de união, que é bem diferente, e tem muitos alunos que acabam fazendo essa confusão, da numeração que nós fazemos em documentos, que são aqueles trabalhos de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigos e etc. Vocês vão observar que, no caso específico desse código numérico, nós temos, ao invés do ponto, traço. Então, lá quando a gente vai subdividir os cursos, por exemplo, nós temos o código 2 relacionado a cursos, e a subdivisão principal que nós temos, que terá que ser pelo menos duas, nós teremos 2-1, que se chama formação, 2-2, especialização, 2-3, pós-graduação. A subdivisão da pós-graduação, nós teremos então o traço até a definição máxima, que é o número 9, ou que, se a gente quiser continuar com as casas decimais, a gente continua do 0 a 1000, se a gente quiser. É claro que a gente não vai utilizar esse tipo de subdivisão tão esdrúxula, porque não teremos uma organização com esse nível de detalhamento e de forma tão específica, e que não tenha necessidade de a gente criar novos agrupamentos para mais adiante. Então nós também temos o código que nós chamamos de alfanumérico. Esse método é adotado no plano de classificação da Universidade de São Paulo, e ele identifica as classes principais por uma letra e as subdivisões por um número composto por 5 algarismos. Então é o que nós temos aí. Esse método alfanumérico a gente pouco utiliza, mas nós trazemos para que vocês verifiquem como ele é também utilizado, e aqui nesse caso foi utilizado pela USP. Nós temos então as principais classes vinculadas a uma letra do alfabeto. Então, a administração geral tem a letra A, pesquisa letra B, cursos letra C, assistência técnica letra D e documentação e informação letra I. Ambos com 5 algarismos do lado. Então, quando a gente vai ter subdivisão, passa a subdivisão para o primeiro algarismo da esquerda para a direita. Então, fica a formação C10000, especialização 20000, com o C na frente, pós-graduação C30000, e quando a gente vai subdividir, aí a gente pula uma casa e vai para o inicia-se com 1. Meio estranho, né? A gente não vai utilizar esse tipo de codificação, provavelmente, né, dentro das instituições que vocês trabalharam. O código decimal, que nesse caso é baseado na técnica de Melville-Dewey, em 1876, ele criou esse método. E ele é subdividido em várias classes, um total de 10, e que também são subdivididos em 10 subclasses, e a seguir, respectivamente, em divisões, grupos, subgrupos, seções, subseções e etc. Nós temos, por exemplo, a administração geral, que é o código 000. Pesquisas 1000. Cursos 200. Assistência técnica 300. Documentação e informação 400. Dentro da classe 200, que é relacionada a cursos, foi subdividida da seguinte forma: 210
formação, 220 especialização, 230 pós-graduação. E quando a gente vai dividir a pós-graduação, a gente começa a colocar o 1 no lugar do 0. E aqui ele vai ao máximo até o 9. Então nós temos, nesse caso, 10 subdivisões que nós podemos utilizar. Sempre considerando que a gente vai começar com a letra com o número 1. Né? Então a subdivisão. Então, se nós temos 230, começaremos as subdivisões pelo 231 e vai até o 239. Passou isso, já não posso mais subdividir. Em que momento a gente acaba utilizando esse código? Para organizações menores, com menos subdivisões dentro das atividades que elas desenvolvem. Em virtude do quê? Que elas podem se agrupar com facilidade aquelas que são semelhantes. E aqui nós temos em tela um exemplo de codificação assim. 030, por exemplo, gestão de pessoal. 031, normas, regulamentos e diretrizes. 032, assentamentos individuais e cadastros. 033, recrutamento e capacitação. E dentro do 033, notem, nós temos subdivisão. 031.1, recrutamento e seleção. 033.2, cursos e treinamentos. Dentro desse 033.2, nós teremos o 033.21, são aqueles cursos e treinamentos promovidos pela empresa, e o 033.22, aqueles que são promovidos por outras empresas e instituições. E o método de codificação do bloco numérico de origem canadense, nós temos uma complicação nesse método que nós vamos mostrá-lo mais adiante, ali nesse grande quadro que nós estamos passando. Em relação aos demais, ele parece ser um dos mais complexos, porque vocês vão observar ali que a administração geral, por exemplo, ela é 0,100, a pesquisa é 1.000, cursos é 2.000, a política, que é uma subdivisão dos cursos, por exemplo, nós temos dos 2.000-0, ou seja, então é um método totalmente diferente que vai agregando, com base nas subdivisões, alguns símbolos que são utilizados ali, por exemplo, o traço e depois traço novamente quando a gente vai subdividir. Não é um tipo de método que nós utilizamos aqui no Brasil. Geralmente nós vamos utilizar o método decimal ou o numérico, que também alguns autores vão chamar de método duplex. Nós temos uma variação, por exemplo, de codificação numérica que é utilizada no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que é o seguinte. Nós temos ali o 03, que é função, gestão de recursos humanos. O 03.01 já é uma subfunção, planejamento e formulação de políticas de recursos humanos. E o 03.01.01, elaboração de estudos e pesquisas, que é uma atividade. E os documentos também acabam recebendo uma codificação, que vai também ser subdividido. Então vocês vão notar que a cada subdivisão eu vou colocando um ponto, vou acrescentando duas unidades e vou fazendo isso até chegar ao nível de documento, sempre separando eles, nesse caso específico, com um ponto. A gente pode fazer mantendo o método duplex com um traço, né, se for para o nosso melhor entendimento. E dentro desse sistema todo, quando a gente estabelece a classificação dos documentos, nós consideramos as atividades que os geram, incluímos em cada atividade as suas codificações, aí a gente passa a utilizar a ordenação e o arquivamento desses documentos. Que nesses casos nós poderemos ter vários métodos de ordenação. Para um caso específico de um determinado conjunto, eu posso ter ordenações que são derivadas umas das outras, com base exclusivamente no que nós já falamos anteriormente do geral para o particular. Então vamos citar o caso lá do Ministério do Turismo que nós
falamos sobre o processo de apoio financeiro ao evento. Nesse caso, o processo de apoio financeiro ao evento, por exemplo, lá no Ministério do Turismo, em Brasília, era se organizado em virtude do quê? Da geografia. Então, nós tínhamos primeiro a atividade que estabeleceu-se, que recebeu um código para isso, e que nesse caso era apoio financeiro para o evento, então se tinha um código específico para isso. Dentro desse código, dessa codificação, aí eu incluiria os processos de apoio financeiro para o evento. Mas processos, como é que a gente organizaria isso primeiramente? Como é que a gente ordenaria? Naquele caso específico de Brasília, do Ministério do Turismo, nesse exemplo, nós colocamos primeiramente em relação à geografia, que começava sempre de forma alfabética dos estados da letra A até a letra P, né? Então nós temos Amazonas, Ceará, Distrito Federal e assim sucessivamente, com a abreviatura de cada estado. Então quando a gente colocava, por exemplo, SP, que era de São Paulo, a gente primeiro colocava isso, ordenava geograficamente. Então a ordenação geográfica em virtude das unidades territoriais, que nesse caso são os estados. Com base na geografia, a gente baixava o nível da ordenação para cronológica. Então, ou seja, dentro daquele volume todo, eu tinha todos os processos daquele estado específico, que nesse caso é de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo, a gente passaria então a organizar pela cronologia, que nesse caso seria o ano, que é uma sucessão temporal. Ou seja, a gente colocaria desde o primeiro ano até o ano mais atual. Abaixo disso, nós teremos o que nós chamamos de ordenação numérico-cronológica, que é em relação ao número barra processo. É uma junção da ordenação numérica com a ordenação cronológica. Ah, professor, mas eu posso também ter ordenação alfabética? Pode, mas nesse caso não tinha necessidade, porque nós não estávamos citando pessoas ali dentro. Então, a ordenação alfabética geralmente tem vínculo com organização de arquivos pessoais, assentamentos individuais, pastas funcionais, pastas de empregado. Isso a gente acaba ordenando alfabeticamente. Mas sempre considerando que pode ter uma ordenação mais geral para uma ordenação mais específica. Para fins de que sempre, e isso é muito importante a gente lembrar, para acesso. Então nós ficamos com essas referências para vocês, espero que tenham tirado algumas dúvidas. Aqueles que ainda permanecerem com as dúvidas podem nos procurar. E se assim, ainda assim permanecerem com algum questionamento, permaneçam insistindo, procurando o professor, para que a gente consiga superar essas dúvidas, porque esse é um tema bastante complexo e é muito importante que vocês consigam também realizar as atividades propostas. Então fiquem com Deus, muito obrigado mais uma vez e vamos continuar estudando.